Se me perguntassem duas figuras marcantes do PSD, eu diria Francisco Sá Carneiro e Zeca Mendonça. Era, digamos, um símbolo vivo do partido. Eu acho que não há nada de parecido, nem de semelhante, nem nunca houve. Era uma verdadeira instituição do PSD. O papel que ele desempenhou é o papel de anjo da guarda. Eu não diria que o Zeca é perfeito, porque não há pessoas perfeitas, mas, digamos assim, era das pessoas mais próximas da perfeição. Talvez nunca tenha ouvido falar dele e, no entanto, ouviu falar por ele. Talvez nunca o tenha visto, mas ele estava tantas vezes lá. Não foi presidente, nem ministro, nem deputado, nem autarca, mas foi uma das figuras mais marcantes da política portuguesa do último meio século. Quem é o homem em segundo plano em todas as fotografias? E por que é que importa falar sobre ele? O Zeca começou na segurança. E a segurança do PSD naquela altura era uma coisa bastante épica. Era um prédio grande, 6 andares, e era necessário alguma segurança na entrada, visto que os tempos eram muito conturbados nessa altura. E muitas vezes tínhamos de enfrentar situações muito difíceis, em sessões de esclarecimento, até em comícios, onde havia muitas forças políticas que se opunham à própria existência do partido. Quando mudámos para Buenos Aires, já tinha havido o 25 de novembro, já havia mais calma, a segurança era mais uma portaria, entre aspas, do que uma segurança, e foi natural, foi muito natural a mudança dele da segurança para as relações públicas, que ele era a primeira cara que as pessoas viam quando tocavam à porta do partido. Quem foi Zeca Mendonça? Zeca Mendonça foi só o assessor para a comunicação social, o assessor de imprensa, durante 45 anos, de todos os líderes do Partido Popular Democrático, depois Partido Social Democrata, e, no fim da sua abreviada vida, do Presidente da República Portuguesa. José Luís Mendonça Nunes, para a história, Zeca Mendonça, atravessou a Terceira República como o decano dos assessores de imprensa em Portugal, a boa sombra dos presidentes do PSD. Durante cerca de 40 anos, Zeca Mendonça serviu o partido com grande dedicação e apoiou com toda a lealdade os seus dirigentes. Ia sempre um pouco à frente, trazia-me as primeiras impressões, o que é que as pessoas esperavam, o que é que nós íamos encontrar. Quando havia contestação, ou chegávamos a algum lado, e havia alguma manifestação contrária, ou fosse o que fosse, ele encontrava sempre a solução eficaz para não se dar por isso, mas não haver enfrentamento, confrontação direta. Foi uma pessoa que teve alguns momentos de coragem, quando houve pressões exteriores sobre o partido e houve até alguns riscos. Eu acho que ele tinha um certo sentimento de proteção. Muitas vezes, quando andávamos em campanha eleitoral, e há sempre umas certas multidões, e eu não sou propriamente muito forte, sou frágil do ponto de vista físico, e havia sempre um braço a defender-me. No partido, no Parlamento ou na rua, articulando setores dentro do PSD, partido e oposição, partido e comunicação social, o partido e as pessoas. Zeca Mendonça ia à frente para preparar o caminho dos líderes e atrás para os proteger, a todos, sem distinção. Em todas as turbulências e todos os tumultos que houve no partido, uns contra os outros, nunca ninguém soube de que lado o Zeca estava. Teria as suas opiniões, ele navegava por cima disso, e quem estava eleito democraticamente pelo partido era o líder com quem ele trabalhava e que ele tentava ajudar e prestigiar o mais possível. Nós sermos eleitos presidentes do partido era um descanso ter o Zeca como assessor. Ele na Assembleia dominava os corredores. E o domínio dos corredores da Assembleia é muito importante e muitas vezes decisivo para muitas coisas. Profissionalismo, lealdade e amabilidade, que ainda assim não esgotam o perfil de alguém que tinha uma rara sensibilidade política. Também às vezes
dava ordens a quem era líder e dizia: espere, não, vá para dentro, agora não apareça, ou agora vá, agora fale. Eu que, quando chega uma coisa, um acontecimento daqueles, tenho sempre a tentação e a tendência para entrar logo, ele travava-me, dizia: não é agora. Dava-me a entrada como se fosse quase num palco de teatro. Para mim, várias vezes me disse: olha, que eu acho que devia ter sido antes desta maneira. E num primeiro momento uma pessoa tende sempre a encontrar sempre uma explicação, mas depois, caindo na realidade, uma pessoa chegava à conclusão que o Zeca de facto estava certo. E eram críticas, e às vezes eram duras, mas eram ditas sempre com um cuidado, com uma, eu diria, até com um certo carinho. Não sei se isto é possível, mas eram críticas com carinho. Zeca Mendonça é aquilo que nós podemos dizer um homem bom. Ele era um gentleman, toda a gente sabe, era um cavalheiro. Na política geram-se muitas inimizades porque estão muitas vezes em choque as personalidades das pessoas, não é? E opções que as pessoas fazem. E, portanto, não é fácil alguém ser tão transversal que toda a gente gosta dele. E o Zeca conseguia isso. Indique-me lá alguém que não gosta do Zeca. Eu não sei. Não, é impossível. Ele enchia uma mesa, ele enchia uma sala, ele era um contador de histórias, ele tinha sempre um sorriso nos lábios. Porque todos nós, no dia-a-dia, temos os nossos momentos de sermos mais agrestes, menos elegantes, menos compreensivos. Eu nunca vi um momento desses no Zeca. Nunca vi. Em tantos anos de conversa, de convivência, de trabalho, eu nunca vi. Era tudo menos um chato. Era boa companhia, quer em trabalho, quer quando acabava o trabalho e estávamos a conversar, a descontrair. Fosse o que fosse, era um bem disposto, e sempre um bem disposto. Às vezes há pessoas aborrecidas que querem sempre dar opiniões sobre tudo e que sentem que a sua obrigação é estar sempre a conversar e a fazer uma parte social. Não era o caso do Zeca Mendonça. Era uma pessoa discreta, mas que estava no sítio certo sempre que era preciso. Quando nós nos íamos deitar, era sempre o último a ir, e quando nos levantávamos já ele lá estava. Fui fazer um fim de semana de visitas e de festas, comícios em Trás-os-Montes, e eu estava muito rouco, quase não conseguia falar e amanhã não vou conseguir discursar. E eu estava a ler uns apontamentos e a ver televisão, quase a adormecer, e sinto a bater à porta, e era o Zeca de roupão, com uma bandeja na mão, a dizer: doutor, venho aqui para conversar 2 minutos consigo, trago-lhe um chá especial que estive a preparar para a sua rouquidão. Zeca Mendonça acompanhou 17 presidentes do PSD, governantes, líderes da juventude, o grupo parlamentar. Não há jornalista no país político que não o tenha conhecido, o homem que parecia saber sempre onde estava a Câmara, para aparecer e desaparecer no momento exato. Terá sido o assessor de imprensa modelo? Eu isso já tenho mais dificuldade em dizer. Não porque uma parte grande do seu trabalho não fosse feito com a imprensa, como digo, e com os jornalistas, mas porque ele estava para além disso. Ganhava a confiança das pessoas, porque eu acho que é um ponto essencial na política e, sobretudo, em quem lida com comunicação, não mentia. Não mentia. Ele passava a mensagem, obviamente, que devia passar, mas não mentia. Havia um elo de confiança. Eu acho que isso é fundamental num assessor de comunicação. Que os jornalistas saibam que podem confiar naquela fonte. Mas ele conseguia, não sei como, respeitar o partido, respeitar a instituição que servia e respeitar os jornalistas sem enganar os jornalistas. Coisa que nos tempos que correm, como todos sabemos, nem sempre é fácil. Eu penso que a maior parte dos profissionais de comunicação social conseguia 2 em 1, que era detestar o PSD e amar o Zeca. Mas, por uma vez, no congresso que decidia o futuro do partido depois de 10 anos de cavaquismo, o Homem Sombra teve de subir ao palco. Luís Menezes apareceu com aquela frase que incendiou o Congresso: os solistas, elitistas e liberais. E a dada altura o Zeca mediu, ele que conhecia muito bem o partido, mediu o Congresso e percebeu que o ambiente ia descambar. Não sei se em algumas cenas de violência nunca vistas. E saltou para o palco, para a tribuna, e falou em nome de Cavaco. Meus senhores, tenho aqui atrás o professor Cavaco Silva que me pede para os senhores sentarem e saírem do palco. Por favor, obedeçam ainda ao nosso líder. Obviamente que mentiu.
porque não estava a falar em nome de Cavaco. Cavaco não teve sequer, provavelmente, essa percepção. E toda a gente respeitou, toda a gente voltou aos lugares e o ambiente acalmou naquele preciso momento. Zeca falando em nome de Cavaco Silva. Ora, não, foi Zeca falando em nome de Zeca. Se eu tivesse ficado mais tempo como presidente do PSD, acho que ele acabaria por ser deputado. Porque ele tinha grande sensibilidade política, tinha muito bom senso. Um diminutivo pode apequenar, no caso de Zeca Mendonça, engrandece. Significa conhecimento, ternura, respeito. O homem com a invulgar habilidade de marcar pela delicadeza, respeitado à esquerda e à direita, por estadistas e funcionários. A figura em segundo plano nas fotografias, que afinal contam também a história que é dele. Tenho dezenas de fotografias na minha casa, da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, e tenho fotografias do Zeca. Eu não sou capaz de dizer exatamente o que é que ele era. Era um apoio invisível e permanente. Quando nós caíamos, ajudávamos a levantar, muitas vezes evitava que caíssemos, e quando, enfim, nós tínhamos um sucesso, ele estava lá a fazer este gesto por trás de todos os jornalistas. Era um grande profissional, era um grande amigo, era uma pessoa que ajudava de facto a ultrapassar momentos de dificuldade, de cansaço, ou momentos em que as coisas correm menos bem. Portanto, um companheiro insubstituível. Por isso é que dá gosto de falar do Zeca, mas custa falar do Zeca, porque custa tê-lo perdido tão cedo. E, portanto, num canto de um museu dedicado à imprensa, que é virada para o serviço dos outros da comunidade, é perfeitamente justo e compreensível que aí caiba Zeca Mendonça. Não haverá tão depressa ninguém como ele, com esta carreira, com esta vida, com esta personalidade. Todos vós conhecem, todos vós sabem quem ele é, que é conhecido por Zeca Mendonça. Eu acho que não vale a pena dizer mais. Este é o líder eterno do Partido Popular.